Era para ser só mais uma banal operação stop. Uma daquelas coisas que nos acontecem na vida. Um pequeno precalço na rotina noturna que esquecemos no dia seguinte. As luzes a piscar, azuis e vermelhas, a dançarem de forma hipnótica e violenta no meu espelho retrovisor. Um vórtice de cor que engolia a escuridão da circular. A voz dele, grave e quente, quase um murmúrio autoritário a pedir para eu mostrar a carta de condução e os documentos do carro. A expressão dele, era séria, impenetrável. O rosto de um homem que já viu de tudo e não espera ser surpreendido. Tudo parecia perfeitamente normal, um procedimento padrão, aborrecido até. Mas aí eu vi aquilo, aquela coisa presa à cintura dele. Fogo. A cintura dele era uma paisagem por si só, e a arma que lá repousava era a peça central, a escultura mais impressionante que eu alguma vez vi na vida. Não era uma pistola qualquer, daquelas que vemos nos filmes ou nas notícias. Não. Aquilo era diferente. Era impossível de ignorar. Um objeto de poder bruto. Um volume escuro e denso contra o tecido do uniforme. Grossa e imponente, tal como ele. Parecia ter um peso próprio. Uma gravidade que puxava o meu olhar e não o largava mais. Naquele instante, o meu corpo ficou dividido. Uma parte de mim, a parte racional, sentia o medo primitivo que uma arma inspira. O perigo, a finalidade, a violência contida naquele pedaço de metal. Mas outra parte, uma parte mais funda e mais honesta de mim mesmo, sentia curiosidade. Uma curiosidade mórbida, magnética, quase erótica. O meu coração batia descontrolado, não apenas pelo susto da sirene, mas por uma súbita e inexplicável torrente de algo mais. Uma coisa era certa. Isto não era, de todo, uma paragem de trânsito comum. Aquela arma, e antes que a noite acabasse, ela seria tudo em que eu conseguiria pensar. A noite estava quieta, Um silêncio pesado e espesso, daquele tipo que nos faz pensar que nada estranho pode acontecer, que o mundo adormeceu numa paz de subúrbio. Eu estava a acabar de sair de mais um dia de trabalho interminável, daqueles que nos sugam a alma e nos deixam ocos por dentro. Estava a guiar para casa, o corpo a pedir cama e a mente a pedir silêncio. O ronronar do motor do meu velho Clio e o volume baixo da minha playlist de canções melancólicas eram a única companhia que eu tinha, a banda sonora da minha solidão crónica. As ruas de Lisboa estavam quase desertas, iluminadas apenas por aqueles postes de luz amarelada, piscam de vez em quando, como se eles também estivessem cansados. De repente, o inferno. As luzes vermelhas e azuis explodiram atrás de mim, tão violentas que pintaram o interior do meu carro com cores de emergência. Refletiam no meu retrovisor como um par de olhos de um demónio mecânico. O meu estômago afundou-se de imediato. Um nó de ansiedade pura. E depois o som. A sirene cortou o silêncio da noite como uma faca. Um som agudo e insistente parecia perfurar-me os tímpanos. Xinguei baixinho um foda-se, que saiu mais como um sopro de desespero do que uma ofensa. Parei o carro na berma o mais rápido que consegui, com o coração a martelar no peito, como se quisesse sair. O que é que eu fiz de mal? Murmurei para mim mesmo, tentando controlar a respiração. Eu não estava a conduzir depressa. Pelo menos achava que não. Não tanto assim, O carro da polícia parou atrás de mim, as suas luzes a continuarem a sua dança silenciosa e ameaçadora. Abri a janela do carro e tentei acalmar-me. É só uma paragem de rotina, André. Respira fundo, não há nada com que te preocupares. Mas quando o agente da PSP saiu do carro e começou a aproximar-se, algo nele fez-me prender a respiração. Era alto. Não apenas alto, era vasto. Tinha os ombros largos de um nadador ou de alguém que passa os dias a carregar o peso do mundo. O rosto parecia esculpido em pedra, com uma mandíbula forte e uns olhos que, mesmo à distância, pareciam penetrantes. O uniforme da polícia, normalmente tão banal e mal ajustado na maioria dos agentes, parecia ter sido feito à medida para ele. Assentava-lhe no corpo de uma forma que realçava cada músculo, cada linha de força.
O distintivo no peito dele brilhava intermitentemente sob a luz dos postos de luz, um sol de metal no meio da escuridão do uniforme. O peito dele brilhava sempre que ele se movia. Mas não era apenas a presença imponente dele que me chamava a atenção, que me deixava quase sem ar. Era a arma. A arma no coldreiro, na sua cintura. Era enorme. Tipo, a sério, nada como eu alguma vez tinha visto antes. Não nas mãos dos polícias que vemos no Chiado ou no Bairro Alto. Não, aquilo era diferente. Grossa, imponente, o metal escuro a brilhar sutilmente na luz fraca da noite. Os meus olhos foram diretos para ela, como se tivessem um ímã. Ficaram presos ali, naquele volume na anca dele. Tive que me forçar a desviar o olhar quando ele finalmente parou ao lado da minha janela. Foi um esforço físico, como se estivesse a lutar contra uma força invisível. Carta de condução e documentos do carro? A voz dele era ainda mais grave e firme de perto. Um trovão calmo que vibrou dentro do meu peito. Atrapalhei-me todo a procurar a carteira no porta-luvas. A minha mão a tremer como uma folha. Fogo, André, controla-te. Entreguei-lhe os papéis, sentindo a minha pele a queimar de vergonha pela minha falta de jeito. Aqui estão, senhor agente, consegui dizer, e os meus olhos, traiçoeiros, desviaram-se para a identificação dele no uniforme. Mateus Ferreira. O nome assentava-lhe bem. Era um nome forte, sólido, como ele. Ele acenou com a cabeça, pegando nos documentos sem dizer uma palavra. Os olhos afiados dele, de um castanho escuro e profundo, encararam-me por um momento que pareceu uma eternidade. Senti-me completamente exposto, como se ele conseguisse ver através de mim, através das minhas roupas, da minha pele, até chegar à confusão que me ia na alma. Depois, recuou um passo para verificar as minhas informações no sistema. Quando ele se afastou, eu não resisti. Não consegui. Os meus olhos voltaram para a arma dele, para a forma como ela se movia com ele, um pêndulo pesado e poderoso a cada passo que ele dava. Era como se fosse uma extensão do poder dele, uma parte do corpo dele. Sacudi a cabeça com força, tentando afastar aqueles pensamentos absurdos. Não era hora nem lugar para a minha imaginação começar a voar. Era uma situação séria. Uma operação stop. Mas o meu corpo não queria saber da lógica. O meu corpo estava a reagir a algo que a minha mente não conseguia processar. Quando ele voltou, a expressão dele era completamente indecifrável. Não havia raiva, não havia simpatia, mas só profissionalismo. O senhor sabe porque é que o mandei parar? O tom dele era firme, mas estranhamente não era agressivo. Havia quase uma ponta de gentileza por baixo da autoridade. Sinceramente não, respondi, tentando manter a voz o mais calma e estável possível. Não, acho que não. O senhor estava a trocar de faixa de forma errática, sem fazer pisca. Ele disse, os olhos fixos nos meus. Bebeu alguma coisa esta noite? Balancei a cabeça, rapidamente. Talvez demasiado rápido. Não, senhor agente, não bebi nada. Só estou cansado. Foi um dia longo. Acho. A palavra escapou-me, um sinal da minha exaustão. Ele estudou-me por mais um longo momento. O seu olhar firme a pesar sobre mim. Parecia estar a decidir o meu destino. Saia do carro, por favor, disse ele por fim. O meu coração, que já estava a bater depressa, afundou-se de vez. É mesmo necessário? Perguntei, a minha voz um pouco mais fraca do que eu gostaria. Ele não respondeu verbalmente, apenas se afastou um pouco da porta para me dar espaço para sair. A linguagem corporal dele era a resposta que eu precisava. Relutantemente, abri a porta e saí. O ar fresco da noite atingiu-me como uma onda, um choque de realidade fria. Senti-me pequeno e vulnerável ao lado dele. Mateus Ferreira acenou com a cabeça para a berma da estrada. Anda em linha reta para mim. Siga esta linha branca. A voz dele era pura autoridade agora. Macho. Dominadora. E eu, eu obedeci sempre pestanejar.
Senti os olhos dele em mim a cada passo que dava, a queimar-me as costas, todo o tempo. Andei o mais direito que consegui, concentrado na linha branca como se a minha vida dependesse disso. Quando terminei, virei-me para o encarar, a ansiedade a crescer dentro de mim como uma tareia. Ele ficou em silêncio por um momento, a observar-me. Depois, os cantos dos seus lábios curvaram-se num sorriso quase imperceptível, um fantasma de um sorriso. O senhor devia ir para casa descansar. Está claramente exausto. Um alívio imenso percorreu o meu corpo. Obrigado, disse eu, a minha voz a sair num suspiro. Senti-me um idiota, mas um idiota aliviado. Virei-me para voltar para o meu carro, ansioso por fugir dali, daquela intensidade toda. Mas a voz de Mateus Ferreira parou-me. Espera. Congelei. O meu corpo inteiro ficou tenso. Olhei por cima do ombro. Ele tinha se aproximado e a sua expressão era diferente. Um pouco mais suave, talvez. Menos oficial. Da próxima vez, seja mais cuidadoso, ele disse. A voz dele estava mais grave agora, mais íntima. Havia algo no jeito como ele disse aquilo, no tom que ele fez mudar o meu pulso de uma forma completamente nova. Não era medo, era outra coisa. Eu apenas acenei com a cabeça, sem confiar em mim próprio para falar. Voltei para o meu carro o mais rápido que pude, sentindo os olhos dele em mim até fechar a porta. Ao arrancar e afastar-me dali, a minha mente estava um caos. Eu não conseguia parar de pensar nele, na sua presença esmagadora, na sua voz profunda e, claro, na arma ao seu lado. Aquilo não tinha sido um encontro comum, não para mim. E lá no fundo, bem no fundo do meu ser, eu sabia, com uma certeza assustadora e excitante, que aquilo não seria o último. No dia seguinte, acordei com a imagem dele gravada na minha mente. Mateus Ferreira. O nome ecoava nos meus pensamentos como o refrão de uma canção obsessiva. A sua presença ainda pairava sobre mim como um perfume sutil e inescapável. Era ridículo, sei. Um tipo solitário com uma mente que gosta de criar histórias, de romantizar o banal. Mas não era tão simples. Havia algo nele, na intensidade do seu olhar, na tensão que se criou entre nós, que me marcou de uma forma profunda. Eu não conseguia escapar da sensação de que aquela noite não tinha sido apenas um acaso do destino. Ao fim da tarde, a curiosidade venceu a minha racionalidade, depois de um dia de trabalho em que mal me consegui concentrar. Decidi ir à minha cafetaria de sempre, ali perto do Saldanha. Um sítio tranquilo, com o cheiro reconfortante de grãos de café torrados e doces quentes no ar. Era o meu refúgio. Sentei-me num canto com o meu portátil, na esperança de que a rotina e o trabalho me ajudassem a recentrar, a esquecer o polícia da noite anterior. E aí, como se o universo estivesse a gozar comigo, eu o vi-o. Ele entrou. Mateus Ferreira. O meu coração deu um salto e depois começou a bater descontroladamente. Ele tinha trocado o uniforme da PSP por uma t-shirt preta, justa, que ainda assim não conseguia esconder os músculos por baixo, e umas calças de ganga simples. Mesmo sem um uniforme, ele ainda era imponente. A postura dele era a mesma, ereta e confiante. Ele olhou ao redor, os olhos dele a percorrerem o espaço, antes de se dirigir ao balcão. Ele não me notou, pelo menos ainda não. O meu pulso acelerou ainda mais. Tipo, qual era a probabilidade? Encontrá-lo de novo em menos de 24 horas num sítio aleatório em Lisboa? Era demasiado, inesperado. Tentei agir normalmente. Forcei-me a olhar para o ecrã do meu portátil, a fingir que estava completamente absorvido num e-mail importantíssimo. Mas não resisti. Os meus olhos, como dois traidores, continuavam a desviar-se na direção dele. Ele pediu um café, a voz dele baixa e constante, a chegar até mim por cima do burburinho da cafetaria. E quando ele se virou do balcão, com o café na mão, à procura de um lugar para se sentar, os olhos dele encontraram os meus. Por um instante, o tempo parou. Nenhum de nós se mexeu. O mundo à nossa volta desapareceu. Ficámos só nós dois, a olhar um para o outro, suspensos naquele momento de reconhecimento e surpresa. E, depois, para meu espanto total, um sorriso leve, quase tímido, surgiu no canto da boca dele. E ele começou a andar na minha direção. Fogo! Ele vinha para a minha mesa. Isto é surpreendente, ele disse, a voz dele ainda mais ressonante sem o barulho do trânsito. Podes crer, consegui responder, tentando manter a voz calma e não parecer o idiota nervoso que me sentia. Qual era a probabilidade? Ele perguntou, apontando para a cadeira vazia à minha frente. Claro, disse eu,
fechando o portátil com uma rapidez que provavelmente me denunciou. Quando ele se sentou, o ar entre nós ficou denso, carregado de uma tensão semelhante à da noite anterior. Mas agora era diferente, era mais pessoal, mais íntima, sem a formalidade da paragem de trânsito, sem o destino para ele se esconder atrás. Você pareceu um pouco perturbado ontem à noite, disse Mateus Ferreira, os olhos calmos a observar-me por cima da chávica de café. Estava tudo bem, disse eu rápido, talvez rápido demais. Só a situação toda me surpreendeu, não estava à espera. Ele acenou, dando um gole no café dele. Eu entendo, uma operação stop pode ser assustadora. É uma maneira de dizer, respondi eu, arriscando um sorriso leve. Houve um silêncio por um momento, mas não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio cheio de coisas não ditas. Enquanto Mateus Ferreira se recostava na cadeira, ele estudava-me com uma intensidade que me deixava inquieto, mas de uma forma boa, excitante. Sabe, disse ele por fim, a voz dele a baixar um pouco. Eu não costumo conversar com as pessoas que abordo fora do trabalho, mas você chamou-me a atenção. A minha respiração ficou presa na garganta. Tentei esconder a minha surpresa, o choque de ouvir aquelas palavras. O que é que quer dizer com isso? Perguntei eu, a minha voz a sair quase como um suspiro. Ontem à noite, eu vi que você não estava só preocupado com a multa ou com o texto do balão. Havia mais qualquer coisa. Senti as minhas bochechas corarem violentamente. Desviei o olhar para o meu café, subitamente fascinado pela espuma do meu galão. Não sabia como responder. Ele estava a ver através de mim outra vez. Ele estava a chamar-me a atenção para a minha própria reação ou estava a tentar dizer-me algo completamente diferente? Antes que eu pudesse gaguejar uma resposta, ele continuou, a voz dele ainda mais baixa e íntima. Eu vi a forma como você olhou para mim. Os seus olhos não mentiam. Os olhos dele estavam travados nos meus agora. E eu não sou do tipo que ignora isso. A minha respiração disparou. As palavras dele foram como uma pedra atirada a um lago, criando ondas que se espalhavam por todo o meu corpo. Ele não estava mais a falar da paragem de trânsito. Estávamos a falar de algo mais profundo, algo não dito, mas que era inegável para nós dois. A atração, a tensão, o desejo. Você é bem ousado por um polícia, consegui dizer, a minha voz surpreendentemente firme, apesar da tempestade que se formava dentro de mim. Um sorriso rasgou a sua expressão, transformando a sua expressão séria. Apenas quando estou fora de serviço, Mateus Ferreira respondeu, recostando-se ainda mais na cadeira, confortável e confiante. À medida que a conversa continuou, a tensão entre nós crescia a cada minuto. Cada palavra trocada, cada olhar demorado, era como dar mais um passo em direção a uma linha invisível que ambos sabíamos que não deveríamos cruzar. Mas, a vontade de cruzá-la era mais forte do que qualquer regra ou convenção. Quando Mateus Ferreira finalmente se levantou para ir embora, ele parou ao lado da minha mesa, a mão dele a pousar no encosto da minha cadeira, perigosamente perto do meu ombro. Você vai estar por aqui amanhã? Perguntou. O tom era casual, mas os olhos dele diziam outra coisa completamente diferente. A minha voz saiu suave, quase um convite. Vou estar aqui. Ele acenou, um pequeno sorriso satisfeito a brincar nos seus lábios, antes de se virar e sair da cafetaria. Enquanto eu o via afastar-se, uma coisa ficou clara como a água. Isto não tinha terminado. Isto não era só um encontro casual. Isto era o começo de alguma coisa. E eu, por mais assustado que estivesse, estava ansioso para descobrir o que era isso. A imagem de Mateus Ferreira, cada olhar que ele me dava, cada palavra que saía da boca dele, ecoava na minha mente como um looping infinito. Não era só a aparência dele, a forma como ele preenchia qualquer espaço em que entrava, embora isso fosse francamente difícil de ignorar. Era mais do que isso. Era a forma como ele se movia, confiante e controlado. Um homem maduro, um homem que parecia estar sempre no controle de si mesmo e do mundo à sua volta. E isso, para alguém como eu, que vivia num estado de ansiedade perpétua, era incrivelmente atraente. Tentei voltar para minha rotina diária, mas nada parecia normal. O burburinho da cafeteria, as conversas banais das mesas ao lado, até os meus próprios pensamentos, tudo parecia desinteressante, desbotado. Tudo me levava de volta a ele. A ele. E quando me apanhava a olhar para o telefone de 5 em 5 minutos, na esperança absurda de uma mensagem inesperada de um número que eu nem sequer tinha, eu soube.
soube que estava completamente e irremediavelmente encrencado. Foi por isso que, uns dias depois, ao passar de carro em frente ao ginásio que frequento sem grande entusiasmo, o meu coração deu um pulo e quase parou. Estacionada à mesma porta estava uma viatura da PSP, e eu soube. Era ele. O meu instinto, a minha intuição gritava que era ele. Hesitei por um momento. Podia simplesmente continuar conduzindo, ir para casa e evitar a complicação. Mas a curiosidade, essa força traiçoeira e poderosa, venceu. Estacionei o carro a umas ruas mais à frente e caminhei de volta. Abri a porta do ginásio e o cheiro familiar de borracha, metal e desinfetante atingiu-me. O som dos pesos tilintando, os grunhidos de esforço, a música eletrônica bombando das colunas. E ao passar pelas máquinas de cardio, eu vi. Lá estava ele, no fundo da sala, na zona dos pesos livres. Ele usava uma camiseta de algastos preta e uns calções simples, que deixavam um pouco a imaginação. Os músculos dos braços e das costas estavam definidos, brilhantes de suor sob as luzes fluorescentes do ginásio. Era impossível não notar. O tecido da camiseta esticava sobre os seus ombros largos a cada movimento, os braços a flexionarem quando ele levantava um peso que eu provavelmente não conseguiria nem tirar do chão. Fiquei ali parado por um momento, paralisado ao observá-lo. Foi só quando ele pousou o peso no chão com um baque surdo que ele ergueu o olhar e me viu. Um sorriso lento, malicioso e divertido surgiu no rosto dele. Ele pegou uma toalha, limpou as mãos e o rosto e começou a se aproximar. Cada passo dele na minha direção parecia demorar uma eternidade. "Não esperava ver-te aqui", disse ele a voz baixa e suave, usando o tu pela primeira vez. "Nem eu a ti", consegui responder, o meu coração batendo forte contra as costelas. Ele acenou com a cabeça na direção das passarelas. "Estás aqui para treinar ou só para visitar?" "Ambos, acho", disse eu e ri um riso sem graça, sentindo as minhas bochechas aquecendo. Ele respondeu com um sorriso largo que mostrava uns dentes perfeitos. "Vê lá se me apanhas a fazer cardio", disse ele num tom de gozo. Tentei ser casual. "Deixa-me adivinhar. É mais do tipo que levanta coisas pesadas." Ele riu baixinho, os olhos enrugando nos cantos. Culpado. Nos minutos seguintes, ficamos ali, a conversar. Sobre nada e sobre tudo. Sobre treinos, sobre música, até sobre o tempo que estava ali fora. Mas por baixo da conversa fiada, havia aquela tensão. Aquela conexão não dita que estava lá desde o primeiro encontro na estrada. Estava se tornando cada vez mais forte, mais palpável. Quando o ginásio começou a esvaziar, Matheus Ferreira olhou para o relógio na parede. "Já está ficando tarde. Estás de saída?" "Estou", disse eu, pegando na minha toalha, que nem sequer tinha usado. "Posso acompanhar-te até o carro?" Perguntou, o tom era casual, mas os olhos dele, os olhos dele diziam muito mais. "Claro", disse eu, ignorando o tremor que senti no peito. Saímos para o ar fresco da noite. O estacionamento agora estava quieto, exceto pelo barulho distante do tráfego da cidade. O silêncio entre nós era pesado, mas não de uma forma má. Era um silêncio expectante. Quando chegamos ao meu carro, Matheus Ferreira encostou ao capô, cruzando os braços sobre o peito poderoso. "Tu és um tipo interessante", disse ele, sua voz grave a cortar o silêncio. "Interessante como?", perguntei, inclinando a cabeça, genuinamente curioso. Ele hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Depois deu um passo na minha direção, diminuindo a distância entre nós. Encarou-me, o seu olhar intenso prendendo o meu. "Interessante, o suficiente para eu não conseguir parar de pensar em você." A minha respiração ficou presa nos pulmões. Por um instante, tudo o que eu consegui fazer foi olhar para ele completamente atontoado. A honestidade dele era desarmante, cativante. A intensidade nos olhos dele prendia-me, não me deixava escapar.
Eu também tenho pensado em você, admiti finalmente, a minha voz tremendo um pouco. Os lábios de Matheus Ferreira curvaram-se num sorriso pequeno e satisfeito. Ele deu mais um passo. O espaço entre nós agora estava carregado, como um fio elétrico prestes a soltar faíscas. Eu conseguia sentir o calor que emanava do corpo dele. Então, talvez devêssemos parar de fingir que isso não significa nada, disse ele, a voz firme, decidida. Antes que eu pudesse responder, a mão dele encontrou a minha. Foi um toque leve, quase acidental, mas que me fez estremecer da cabeça aos pés. Um gesto simples, mas que dizia tanto. O que quer dizer? Perguntei a minha voz quase inaudível no ar frio da noite. Eu quero dizer isso, disse ele, inclinando-se para frente o suficiente para eu sentir o hálito dele na minha pele. Eu quero dizer que eu já passei tempo demais na minha vida a me preocupar com a forma como as coisas deveriam ser, com as expectativas dos outros, com o que é correto. E agora? Agora eu só quero ver onde isso vai dar. Com você. O ar entre nós estava pesado, pesando nos nossos ombros, cheio de uma tensão elétrica que nenhum de nós queria quebrar. As palavras de Matheus Ferreira ecoavam na minha mente, mais altas e mais claras que o som distante do tráfego. Eu não me importo mais com as regras. Por um momento, um longo momento, eu não soube o que dizer. O meu instinto, aquele instinto de sobrevivência que todos nós temos, gritava para eu recuar, para eu me lembrar dos riscos. Ele era um agente da PSP. Eu era eu. Isso era complicado. Isso era perigoso. Mas o meu coração, esse traiçor idiota, inclinava para o vazio entre nós, querendo preenchê-lo, querendo fundir-se com ele. O que quer dizer? Perguntei por fim, a minha voz não passando de um sussurro no ar frio da noite. Matheus Ferreira me olhou diretamente nos olhos. Não havia hesitação no seu olhar, apenas uma clareza que me assustou e me atraiu na mesma medida. Ele estudou meu rosto como se estivesse tentando ler meus pensamentos mais profundos. Significa que eu passei tempo demais na minha vida a me preocupar com a forma como as coisas deveriam ser, com as expectativas dos outros, com o que é correto. E agora? Agora eu só quero ver onde isso vai dar. Com você. O ar entre nós estava pesado, pesando nos nossos ombros, cheio de uma tensão elétrica que nenhum de nós queria quebrar. As palavras de Matheus Ferreira ecoavam na minha mente, mais altas e mais claras que o som distante do tráfego. Eu não me importo mais com as regras. Por um momento, um longo momento, eu não soube o que dizer. O meu instinto, aquele instinto de sobrevivência que todos nós temos, gritava para eu recuar, para eu me lembrar dos riscos. Ele era um agente da PSP. Eu era eu. Isso era complicado. Isso era perigoso. Mas o meu coração, esse traiçor idiota, inclinava para o vazio entre nós, querendo preenchê-lo, querendo fundir-se com ele. O que quer dizer? Perguntei por fim, a minha voz não passando de um sussurro no ar frio da noite. Matheus Ferreira me olhou diretamente nos olhos. Não havia hesitação no seu olhar, apenas uma clareza que me assustou e me atraiu na mesma medida. Ele estudou meu rosto como se estivesse tentando ler meus pensamentos mais profundos. Significa que eu passei tempo demais na minha vida a me preocupar com a forma como as coisas deveriam ser, com as expectativas dos outros, com o que é correto. E agora? Agora eu só quero ver onde isso vai dar. Com você. O ar entre nós estava pesado, pesando nos nossos ombros, cheio de uma tensão elétrica que nenhum de nós queria quebrar. As palavras... Minutos depois, estávamos no carro dele. Não no carro da polícia, mas no seu carro pessoal. Um carro discreto e escuro. Ele conduziu em silêncio, as mãos firmes no volante. Eu olhava para a cidade a passar pela janela, as luzes a desfocarem-se,
transformando-se em riscos de cor. Ele estacionou no fim de uma estrada de terra batida, num mirador improvisado com vista para a ponte e para as luzes da cidade que piscavam ao longe, como um tapete de diamantes. A luz fraca que vinha da cidade entrava no carro, iluminando os nossos rostos com um brilho suave e fantasmagórico. Mateus recostou-se no assento, as mãos ainda no volante, os olhos fixos no horizonte. "Este é o meu lugar", ele disse depois de um longo silêncio. "O meu santuário. Eu venho para aqui quando preciso de clarear a mente." "É tranquilo?", disse eu, olhar para a janela, para a imensidão da noite. "É", ele concordou. E depois, o foco dele voltou-se inteiramente para mim. "E agora eu preciso de clarear a mente sobre ti." Engoli em seco. O meu coração começou a bater mais rápido de novo, um tambor descontrolado sob o peso do olhar dele. "O que é que queres dizer?" Mateus Ferreira virou-se um pouco no assento, o corpo dele agora orientado para o meu. Os seus olhos estavam travados nos meus, intensos. "Quer dizer que tu estás na minha cabeça desde aquela noite em que eu te mandei parar. Não consigo tirar-te daí, e não consigo decidir se isso é a melhor coisa que me aconteceu, ou o começo de algo que eu não vou conseguir controlar." Eu ri, um riso nervoso, e olhei para as minhas próprias mãos que repousavam no meu colo. "Tu não pareces o tipo de pessoa que gosta de perder o controle." "Não sou", admitiu ele, a sua voz séria, "mas contigo acho que posso estar bem com isso." As palavras dele surpreenderam-me. A honestidade dele continuava a desarmar-me. Quando ergui o olhar de novo, a intensidade na expressão dele fez a minha respiração parar. Estava tão perto, tão perto. Antes que eu pudesse sequer reagir, Mateus Ferreira aproximou-se ainda mais. Estendeu a mão e tocou no meu rosto. O toque dele era quente, firme e surpreendentemente gentil. Os seus dedos eram ásperos, mas o toque era suave. "Eu não faço isto", disse ele baixinho, o seu polegar a roçar na minha bochecha, num gesto de uma ternura inesperada. "Eu não faço isto. Eu não faço isto. Eu não me permito isto." "Eu também nunca fiz", admiti eu, a minha voz quase inaudível, um segredo partilhado na escuridão do carro. Por um instante, ficámos os dois imóveis, suspensos no tempo. O ar entre nós estava carregado com tudo o que não dizíamos, com anos de solidão e desejo reprimido. Então, devagarinho, muito devagarinho, Mateus Ferreira inclinou-se. Os seus lábios tocaram os meus. Foi um beijo hesitante no início, um teste, uma pergunta, e depois tornou-se urgente, desesperado. O mundo pareceu desmoronar-se à nossa volta. Todo o barulho da cidade, todas as minhas preocupações, todos os riscos, tudo desapareceu. Só existíamos nós dois, naquele carro, naquele momento. Cada toque dele acendia algo dentro de mim, um fogo que eu nem sabia que existia. A mão dele deslizou do meu rosto para a minha nuca, puxando-me para mais perto, aprofundando o beijo. E eu derreti-me nele, deixei-me ir, deixei o momento levar-me. Quando finalmente nos separámos, estávamos afagantes, as nossas testas encostadas uma na outra. A escuridão era a nossa cúmplice. "Isto é uma loucura", sussurrei, os meus lábios ainda a tremilhar do beijo dele. "Sim", disse ele com uma risa fraca e rouca. "É uma completa loucura, mas eu não quero que isso me impeça." "Eu também não", admiti eu, a minha voz finalmente firme, apesar da turbulência de emoções que sentia dentro de mim. A viagem de volta para o meu carro foi silenciosa, mas era um silêncio diferente agora. Era um silêncio confortável, íntimo. A mão dele repousava na consola central, perto da minha, tão perto que eu conseguia sentir o calor da sua pele. De vez em quando, os nossos olhos encontravam-se no escuro e um sorriso privado, um sorriso que era só nosso, passava pelos lábios dele e fazia o meu coração disparar outra vez. Quando ele me deixou junto ao meu carro, ele hesitou antes de eu sair. Os dedos dele tocaram nos meus. Um toque leve, mas cheio de significado. "Isto não precisa de terminar aqui", disse ele, a sua voz grave a prometer noites futuras. "Não vai", respondi eu, retribuindo o olhar dele com uma certeza que eu não sentia há anos. Mateus acenou com a cabeça, um pequeno sorriso nos lábios, antes de recuar. "Boa noite, André." Ele disse o meu nome pela primeira vez, e soou tão bem na voz dele. "Boa noite, Mateus", respondi eu, vendo-o recuar para o seu carro. Enquanto eu conduzia para casa, os acontecimentos daquela noite voltavam à minha mente em loop. Não tinha sido só um momento passageiro, um encontro casual. Tinha sido o começo de algo,
algo maior, mais assustador e mais excitante do que aquele que eu já vivi, e eu mal podia esperar para ver onde aquilo ia dar. Os dias que se seguiram foram uma mistura estranha de expectativa e incerteza, uma espécie de sonho acordado. Mateus e eu não estabelecemos regras, não tivemos a conversa sobre o que éramos ou o que estávamos a fazer. Não era preciso. Havia um acordo tácito entre nós, uma compreensão silenciosa de que ambos estávamos nisto, mesmo que isso significasse navegar em águas desconhecidas e perigosas. Mas pá, eu não conseguia ignorar aquele nó de ansiedade que se instalava no meu peito de vez em quando. Uma parte de mim, a parte pragmática e assustada, estava sempre a perguntar-se: o que vai acontecer se alguém descobre? E essa pergunta ficava cada vez mais urgente. Uma noite, o meu telemóvel vibrou na mesa de cabeceira. Era uma mensagem de Mateus, curta e direta: encontra-me no mirador, o nosso mirador. Olhei para o relógio, já era quase meia-noite. A minha hesitação durou apenas um instante. Vesti qualquer coisa e saí para a noite fria de Lisboa. O meu coração batia forte, enquanto eu guiava pelas ruas vazias. Quando cheguei, Mateus já estava lá, encostado ao seu carro, os braços cruzados sobre o peito, olhando para as luzes da cidade. Ele endireitou-se assim que me viu, e a expressão no seu rosto era uma mistura estranha de alívio e de sombra. Havia algo de sombrio nos olhos dele. Obrigado por teres vindo, disse ele, a sua voz baixa, quase um murmúrio. Está tudo bem? Perguntei, aproximando-me dele, o meu instinto a dizer-me que algo estava errado. Ele acenou com a cabeça, mas não olhou nos meus olhos. Continuou a fitar o horizonte. Há uma coisa que eu preciso de te dizer. O tom dele era hesitante, pesado. Há uma coisa que aconteceu hoje, no trabalho. O meu estômago reverveu. O quê? Mateus passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração e cansaço. Um dos meus colegas, o agente Rafael Mendes, fez perguntas sobre nós. Ele finalmente virou-se e olhou para mim. E eu acho que ele sabe. O peso daquelas palavras atingiu-me como um soco no estômago. O ar pareceu ficar mais frio, mais pesado. Como assim sabe? O que é que ele sabe? A minha voz era pouco mais do que um sussurro. Eu não sei ao certo, mas ele fez um comentário durante o nosso turno hoje sobre eu andar distraído ultimamente. E o jeito como ele disse aquilo, o sorriso dele, não era só uma observação inocente. Havia maldade ali. Engoli em seco, a minha mente a girar a 1000 a hora. Tu achas que ele vai contar a alguém? Fazer alguma coisa? Eu não sei, disse ele de novo, e a incerteza na voz de um homem tão seguro de si era assustadora. O que vamos fazer? Perguntei, sentindo a minha voz a tremer. Mateus aproximou-se e pegou na minha mão. A mão dele estava quente, firme, uma âncora no meio da minha tempestade de pânico. Primeiro, vamos ter calma. E segundo, não vamos deixar que um cabrão como ele nos assuste e nos faça desistir disto. Eu acenei, apertando a mão dele com força. Eu não vou desistir, disse eu, com uma convicção que me surpreendeu a mim próprio. Eu também não. Os cantos dos lábios de Mateus curvaram-se num sorriso pequeno e grato. Eu também não. O peso entre nós pareceu aliviar um pouco por um instante. Mateus me puxou para um abraço, envolvendo-me com os braços fortes. Senti-me seguro ali, como se ele pudesse me proteger de tudo que estava lá fora. Nós vamos resolver isso, ele sussurrou contra o meu cabelo. Soou como uma promessa. Ficamos assim, abraçados por um longo tempo, a olhar para as luzes da cidade que piscavam ao longe, indiferentes ao nosso drama. Mas, por mais que eu quisesse ficar naquela bolha de segurança, a realidade era inescapável. A ideia de que o tal oficial Rafael Mendes sabia e que podia usar o nosso segredo como uma arma contra nós tornou-se uma sombra constante nos dias que se seguiram. Mateus e eu nos tornamos ainda mais cautelosos. As nossas mensagens eram vagas, os nossos encontros eram secretos, em lugares onde sabíamos que não seríamos vistos. Evitávamos nos encontrar em público o máximo possível. A paixão entre nós continuava a crescer, mas a tensão também, e inevitavelmente as rachaduras começaram a aparecer. Numa tarde, eu estava saindo de um café na Baixa quando o vi. Do outro lado da rua, Rafael Mendes. Ele não estava de uniforme, usava a roupa civil, mas era inconfundível. Os olhos dele estavam fixos em mim, e um sorriso lento, predatório, se formou no seu rosto. O meu coração afundou quando ele começou a atravessar a rua na minha direção.
Olá, ele disse calmamente. A voz leve, mas os olhos afiados como facas. Olá, engraçado te encontrar por aqui. Tentei forçar um sorriso. Sim, o mundo é pequeno. Rafael Mendes inclinou a cabeça, observando-me como uma serpente a estudar sua presa. Sabe, eu tenho notado uma coisa no Mateus ultimamente. Ele anda diferente. Eu não respondi, mas o pulso acelerou quando o sorriso dele se alargou. Você não saberia nada sobre isso, não é? Eu não sei do que você está falando, consegui dizer. Minha voz surpreendentemente firme, apesar do pânico que crescia no meu peito. Mendes riu baixinho. Um som desagradável. Claro que não. Mas, ouve, se eu fosse a você e a ele, eu teria cuidado. As pessoas falam, sabe? E eu sou uma pessoa que gosta muito de falar. Ele deu uma piscadinha de olho e afastou-se, deixando-me ali, parado no meio do passeio, com o coração a disparar e a mente a girar. Aquilo não tinha sido só um aviso, tinha sido uma ameaça, clara e direta. Quando contei a Mateus sobre o encontro naquela noite, a mandíbula dele ficou tensa e as mãos dele fecharam-se em punhos. Ele está tentando assustar-nos. O filho da mãe está tentando se meter entre nós, ele disse, a voz baixa e cheia de uma raiva contida. Mas eu não vou deixar. Mateus, e se ele falar a sério? Perguntei, a minha voz tremendo de novo. E se ele fizer mesmo alguma coisa? Se ele fizer alguma coisa, nós lidamos com isso juntos. Mateus disse aquilo com uma convicção inabalável. A confiança dele era confortante, mas eu não conseguia ignorar o medo que apertava o meu peito. Porque por mais fortes que fôssemos juntos, por mais que quiséssemos que isso desse certo, a verdade era clara e cria como aço. Segredos como o nosso não podem ficar escondidos para sempre. Enquanto estávamos ali, no carro dele, no nosso miradouro, ele segurando a minha mão com força, eu percebi uma coisa. Isso já não era só sobre amor ou atração. Era sobre confiança. Era sobre enfrentar o desconhecido, o medo e o preconceito, juntos. E não importava o que viesse a seguir. Eu sabia de uma coisa. Eu não ia soltá-lo. Eu não ia deixar isso escapar. Essa história, a nossa história, não era só sobre paixão. Era sobre coragem. A coragem de enfrentar o julgamento, de desafiar as expectativas e de lutar por aquilo que é mais importante. Se você já esteve numa situação em que o amor e o risco colidem, o que você faria? Recuaria ou deixaria que o medo te parasse? Eu escolhi não deixar. E essa foi a decisão mais assustadora e mais libertadora da minha vida. Que risco você aceitaria pelo amor? A nossa história continuou, tecida com fios de medo e desejo. Cada dia era um ato de equilíbrio precário. O perigo presente por Rafael Mendes pairava sobre nós como uma tempestade no horizonte. E essa tempestade, estava cada vez mais perto. Continuei a acompanhar a nossa jornada porque as histórias mais inspiradoras são aquelas cheias de desafios, aquelas que nos lembram das conexões humanas que nos unem, mesmo quando o mundo parece querer nos separar.